uma preciosíssima paz do Senhor Jesus. Quero inicialmente agradecer ao nosso querido pastor Jesuíno a oportunidade sui generis, honorífera de estarmos aqui nesta renomada escola bíblica. A todos os pastores, auxiliares, meus amigos, ao quarteto que pude louvar agora, minha gratidão a Deus pela vida de todos, porque todos são instrumentos de Deus para promover a riqueza do reino de Deus. Amém? Estou muito honrado de estar nesta escola bíblica. Estamos em pé. Eu convido para nós lermos o texto da palavra e darmos o início. Leamos a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 32. A matéria é muito longa e o que é para se falar em 3 anos, eu só tenho 3 dias. Coríntios 10 e 32. Lembrai-vos que não é culto de pregação, é ensinamento. Pregação, ela visa atingir os fatores sensacionais do homem e da mulher, as emoções. O estudo, pedagogicamente falando, ele visa atingir o intelecto das pessoas, a razão das pessoas. Amém? 1 Coríntios 10 e 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem os judeus, nem os gregos, nem a igreja de Deus. Amém? Podeis aceitar. Obrigado. Eu me prevaleci desta escola bíblica para escrever mais um volume que já apresentei ao meu pastor. Fiz muito bem em fazer. Escrevi esse tratado sintético sobre o Apocalipse, uma interpretação exegética e explicativa. O Apocalipse, uma interpretação exegética e explicativa. Está na livraria, né, pastor? Está na livraria da igreja. O livro é de graça, você paga só o meu retrato, R$20. Eu tenho também um MP3. Dentro deste MP3, eu tenho aqui 10 DVDs. Quantos? Aqui tem 10 DVDs. Aqui tem 27 horas de estudo em Apocalipse. Dá para você colocar no seu carro aqui e ir até João Pessoa ouvindo. Amém? Ele não está na livraria não, mas vai chegar. Antes do arrebatamento ele chega. Vamos começar. Meus irmãos e meus amigos, eu gostaria mesmo que o Brasil de agora por diante não me convidasse mais para pregar, mas para ensinar. Eu gosto mais do ensino do que da pregação. E sei me comportar como tal. Porque o ministério são fases. E Deus muda a nossa fase. Muda a fase. Eu acho que nós estamos vivendo os momentos finais aqui na Terra. E que este assunto que nós vamos abordar nesses dias tem sido muito torcido para o lado do
de uma pedagogia anticristã. E nós recebemos dos missionários primitivos no Brasil o ensino saudável dessa matéria. Quem me ensinou escatologia foi Samuel Nistro. Samuel Nistro, o mestre por excelência, que pregava com a sua própria vida. Então, eu dou muitas graças a Deus nos meus professores, porque nós somos produtos de uma escola. São Paulo disse: sabendo de quem tens aprendido. E toda a gama de conhecimentos que nós viemos aurir, receber da parte de Deus, todo conhecimento, eles emanam de 3 fontes. Todo conhecimento: herdados, pesquisados ou revelados. Quer dizer, nós cristãos não temos razão de nos gloriar em nada a não ser na cruz de Cristo, porque tudo que nós sabemos aprendemos dos outros. Todo mundo aqui aprendeu dos outros, aprendeu dos professores, aprendeu dos livros que os outros escreveram. E a terceira fonte do saber são os conhecimentos revelados que vêm a nós por uma vida devocional de oração e comunhão com Deus. Então, essas 3 fontes do saber: herdados, pesquisados e revelados. Nós vamos adentrar neste assunto porque nós compreendemos que os ensinamentos bíblicos, eles também se dividem em 3 grupos. Quantos grupos? 3. Grupo número 1, ensinamentos mais fáceis. Grupo número 2, ensinamentos menos fáceis. E grupo número 3, ensinamentos mais difíceis. Quais seriam então, conjecturalmente, os ensinamentos mais fáceis? São todos os ensinamentos relacionados com o projeto da salvação. Quer dizer, Deus reduziu a nossa salvação a um nível irredutível. Da nossa salvação, nós não podemos reduzir mais nada. A única coisa que nós fazemos para receber a salvação é somente crer e mais nada. É mais fácil ser salvo do que abrir uma porta. É mais fácil ser salvo do que se assentar na cadeira. É mais fácil ser salvo que tirar um lenço do bolso. É mais fácil ser salvo que fazer um depósito bancário. A única coisa que precisamos fazer foi o que nós fizemos: crer. Ou eu estou errado? Eu vou citar a Bíblia. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Amparado pela palavra, serás salvo. Segundo grupo são os grupos menos fáceis. São os grupos relacionados com os dons espirituais. Quem ensina, quem dirige igreja e ensina sobre dons espirituais, tem que ser uma pessoa altamente equilibrada emocionalmente. Se ele solta muito, ou fica fanático. Se ele segura demais, ou fica frio. Então, essa marcha pentecostal tem que ser consistente e persistente. Nem tanto ao mar, nem tanto à praia. A vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Porque muitos correm, porém não chegam.
Saul começou mal e terminou mal. Salomão começou bem e terminou mal. Davi começou bem, teve um acidente de percurso, deu a volta por cima e terminou bem. O segredo da vida cristã é como vamos terminar. O fim dos dias precisa ser melhor que o começo deles. Mas eu vim aqui te dizer que você vai terminar bem. Amém? Agora vamos aos ensinamentos mais difíceis, que é esse que está diante de nós. Ensinamentos relacionados com as coisas do futuro, e conhecer o futuro do presente só por uma genuína revelação. Então, quem ensina sobre isso aqui tem que ter muito tempero para não tirar o sabor da matéria. Só afirmar quando estiver escrito em 2 ou 3 lugares. O testemunho de 2 ou 3 é verdadeiro. Ter segurança para não tornar a escatologia uma miragem frívola. Uma miragem frívola. Na introdução da nossa matéria diz assim: o Espírito Santo nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão seguidores de mestres com ideias de expressões diabólicas. Eu gostaria de afirmar esta noite que desde que o mundo é mundo sempre existiu falsos, mas nunca deixou de existir verdadeiro. Nós temos uma tendência de querer generalizarmos as coisas e achamos que todo mundo é infiel, todo mundo é falso. Não, sempre houve falsos, sempre existiu o verdadeiro. Nunca despreze os verdadeiros por causa dos falsos. Amém? Então precisamos ter muito cuidado nisso aqui. No versículo que eu li, que é o pontapé inicial da escatologia, São Paulo aconselha os crentes em Corinto a conhecer melhor a chamada divisão dispensacional da humanidade. Divisão dispensacional da humanidade. Ele divide aqui a humanidade em 3 grupos. São eles: os judeus, os gentios e a igreja. Os judeus são todos os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Eles são chamados nas escrituras de hebreus, filho de Israel ou israelitas. Os gentios ou gregos, ou os não judeus, são chamados de nações, gregos ou estrangeiros. E a igreja é composta de 2 povos. Número 1, judeu. Número 2, gentios. A Bíblia diz que Deus de 2 povos fez um, quebrando o aparelho da separação. Agora, tanto judeus como gentios têm acesso a Deus pelo mesmo Espírito. Isso é uma bênção. Então, primeira classe dispensacional, na divisão dispensacional, são os judeus. O que nós temos mais visto no Brasil é pastores querendo judaizar a igreja. Eu vou repetir. Às vezes eu chego para pregar em muitas igrejas aí no Brasil e vejo uma arca feita com os querubins, o pastor usando kippá, usando talit, e
querendo judaizar a igreja, que eles se baseiam naquela expressão de Paulo aos Gálatas, que diz: e paz haverá sobre o Israel de Deus. Então eles aplicam que nós somos o Israel de Deus, e até você pensa isso. A Bíblia é uma espada de dois gumes. Gume número 1, aplicação. Gume número 2, interpretação. Primeiro se interpreta, depois se aplica. Se interpretar errado, aplicar errado. Nós não somos Israel de Deus coisíssima nenhuma. Nós somos igreja. Você não entendeu? Eu fico com a ortodoxia da palavra. Eu não abro, fico com a ortodoxia. Nós éramos gentios. Nós éramos jambuzeiros bravos. E jambuzeiros bravos não dá frutos bons. Houve necessidade de Deus encostar uma nação para enxertar a gente. Você acha isso pouco? Hein? Você não reagiu? Acha que é pouco. Nós éramos para estar todo mundo aqui dentro do inferno. E as nossas obras de justiça são comparadas a trapo de imundícia. Deus encostou Israel e enxertou a gente. E agora se Israel tivesse aceito Jesus, nós seríamos abençoados em Israel. Mas como Israel rejeitou Jesus, então nós somos abençoados diretos por Jesus Cristo. Que a gripe me pegou lá no estado da Paraíba, Estados Unidos da Paraíba. Não é assim mesmo. É o corpo do pecado. Então, minha gente, Jesus Cristo, ele virá para essa agremiação de povos de maneira distinta. Por exemplo, quando Jesus voltar, ele vai trazer duas credenciais para se apresentar aos judeus. Duas. Primeira, uma de Messias. Segunda, outra de libertador. Para se apresentar aos gentios, Jesus vai trazer três credenciais: uma de rei, outra de senhor e outra de juiz. Para a igreja, Jesus se apresentar com duas credenciais: uma de noivo e a outra de esposo. Então são essas credenciais pelas quais Jesus divide a humanidade e com elas se apresenta. Ninguém na história da humanidade, ninguém teve tanto privilégio como teve os judeus. Se você abrir a Bíblia comigo agora, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo, não sou eu que estou gripado. Quantos mais estão gripados aqui? Levante a mão. Meu Deus, não é só eu também? Rapaz, todo mundo com essa virose. Aí também? Está todo mundo bom. Serve de consolo para mim, não estou só não nessa guerra. Veja os privilégios que a nação teve. Romanos 9, com calma, versículo
4 em diante. Eu vou ler para vocês observarem que são israelitas. Esse é o primeiro privilégio de Israel. Ser israelita, sangue puro, dos quais é a adoção de filhos, outro privilégio. E a glória, essa glória aqui, ela foi manifesta em 3 lugares: no monte, no templo e no tabernáculo. Quando ela vinha no monte, cobria o monte, copulava o Monte Sinai. O Monte Sinai tem 2.800 metros de altura. Quando a glória vinha, ela vinha acompanhada de 3 coisas: trovões, relâmpagos e sonidos de buzinas. E Deus gritava lá em cima: fala aos filhos de Israel que coloca uma cerca ao redor do monte, nem homens nem animais toquem para não morrer. E o monte tremia diante da grandeza da glória de Deus. Quando ela entrava no templo, onde os sacerdotes estavam ministrando, a nuvem entrava e os sacerdotes ficavam como que embriagados, e ninguém podia entrar nem sair por causa do movimento da glória de Deus. Ela pegou Ezequiel em um afluente do rio Eufrates, chamado Rio Quedar. E Ezequiel disse: estava eu no 30º ano, entre os cativos de Babilônia, de repente o céu se abriu, eu vi visão de Deus. Um homem vestido de linho finíssimo me puxou pelos cabelos da minha cabeça, me levou para junto do rio Lai. Eu vi uma roda no meio das outras rodas. Andando eu, andava elas. Parando eu, parava elas. Tinha olhos por dentro e olhos por fora, e era da cor de amar. Era a glória de Deus que estava se manifestando ao profeta. Quando ela vinha no tabernáculo, uma vez por ano, o sacerdote entrava com a, diz a tradição, ele entrava com uma corda na cintura, porque se o seu sacrifício não fosse aceito, ele morria e era puxado. Ele tinha que atravessar as 3 partes: o átrio, o santo e o santíssimo. Átrio, santo e santíssimo. Caminho, verdade e vida. Quando ele chegava no santíssimo, ele se banhava no perfume para entrar perfumado. E de cima do propiciatório Deus estava esperando o sacerdote. Aí a glória vinha e cobria. E quando a glória cobria, as campainhas de ouro eram tocadas. Lá chorar, cacime, isso é só para os espirituais, viu? Quem não é espiritual não entende isso. Por que é que as campainhas de ouro tocavam? Para avisar as tribos que estavam em volta. E quantas campainhas tocavam, as tribos dançavam e diziam: o nosso sacerdote está vivo. Ele entrava todo ataviado, todo bonitão, com a mitra, o peitoral, as pedras de ônix, peitoral de ouro, carregando as tribos de Israel no peito. Porém, todavia, outro sim.
os pés eram descalços. Deus queria trazer a lembrança dele: Arão, tu és sacerdote, mas lembra que tu és homem, teus pés ainda estão na terra, tu ainda dependes de mim. Olhe para seu irmão querido e diga: nunca perca a dependência de Deus. E a glória e os conselhos, ainda estou aqui em Romanos, e a lei moral e a lei cerimonial, e o culto, tudo ele rejeitou. E as promessas, meu Deus, está notando? Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo. Por último, rejeitou a Cristo. Por último, rejeitou a Cristo. Deus fez essas alianças. Ninguém amou tanto a este povo como Deus. Eles estão dentro do contexto escatológico, dentro da harmonia da palavra. Um povo tão privilegiado, mas tão rebelde, a ponto de Ezequiel dizer: povo rebelde é esse. Aí a Bíblia diz: Jesurum, Urussalim, dá coices. Olha que povo rebelde. Quer dizer, se eu fosse Deus, não queria mais eles. Mas Deus não é o homem. Deus não é só pai, amigo. Deus também é mãe. Porque alguém só vê Deus como um pai, e um pai carrasco, que mata, chota, agride. Na primeira manifestação do Senhor Deus a Abraão, ele disse: Abraão, eu sou Jeová Jireh. Eu sou o Senhor das tuas provisões. Na segunda manifestação, ele diz: troquei de nome. Como é agora teu nome? Eu sou Jeová El Shaddai. O que quer dizer isso? Eu sou El, Abraão, do Shaddai. El, terminologia, Deus do Shaddai, do hebraico, seios que amamentam. A Isaías diz: pode uma mãe se esquecer do seu filho a quem amamenta? Eu, todavia, não me esquecerei de vós, pois tenho gravado a todos na palma das minhas mãos. Ah, querido, se a sua salvação estivesse baseada na ótica dos homens, você já tinha morrido há muito tempo. Assim diz o Senhor, usando Isaías, Jeremias: que injustiça acharam vossos pais em mim? Deus, com saudade de Israel, eu vou repetir. Assim disse: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após vaidade, tornando levianos, e não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, foram até ali
de sequidão, de sombra de morte, que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. E vos introduzi uma terra fértil para comer do seu fruto, do seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e a minha herança fizestes com abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Agora o verso 9. Olha o choro de Deus. Portanto, ainda pleitearei convosco. Quem sabe o que é a palavra pleitear? Pois ainda me tornarei a vós, quero bem a vocês, dou outra chance para vocês, quero estar com vocês, quero abençoar vocês, quero estar junto de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Pleitearei convosco. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que sustenta aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto? Que Deus é esse? Se deserto não tem supermercado, aleluia, também digo eu. E eles precisariam, analiticamente falando, de 1.500 toneladas de alimento por dia. E todo dia a Bíblia diz que Deus fazia chover maná. Essa pesquisa não foi feita por qualquer um, não. Essa pesquisa, esse censo, foi feito pelo alto comando de oficiais generais americanos. Chegaram a essa conclusão. 3 milhões de pessoas. E se Deus conhece a minha anatomia do tendão de Aquiles ao frontal, Deus não ia mandar para o deserto maná chuchu. Me ajude aí. Chuchu tem 3 vitaminas: A, B, C. Água, bagaço e casca. Então, se Deus conhece anatomicamente o meu corpo, é claro que dentro do maná Deus fez uma inserção vitamínica. Então ele teria ter colocado dentro do maná aminoácidos, proteínas, peptonas, amido, amilases, vitaminas A, B, C, D e E. Com base em que o Senhor está falando isso? Tenha calma, pois a Bíblia Sagrada diz que o maná era tão forte que só podia colher um por pessoa e não podia guardar para o outro dia, porque apodrecia. Ali está uma hermenêutica futurística. O pão nosso de cada dia. Levante a mão que eu profetizo: nunca faltará na tua mesa. Nunca faltará na tua mesa o pão nosso de cada dia, diz o Senhor Jesus. Agora, é humanamente impossível você viver. Eu acho paradoxal isso, né?
Só que veementemente é doutrinário, mas é paradoxal. Você tirar as pessoas de uma cidade e colocar no deserto, eu acho muito paradoxal isso. Só Deus pode fazer isso. Porque eu nunca ouvi falar que o deserto fosse um lugar que pessoas moraram confortavelmente. Os nômades moram sempre que aguentam uma temperatura de 56 a 60 graus. 3 milhões de pessoas, com crianças, com velhos. Deus é um Deus de alternâncias comportamentais. Quer dizer que quando Deus chama, Deus se responsabiliza e cuida. Primeira ação peremptória de Deus no deserto foi estender sobre eles uma nuvem para aplacar o sol causticante. Há um processo que você morre com o sol muito quente, processo de inanição, você vai se decompondo, porque nós somos 70% líquido e temos 208 ossos nessa arcada. Então Deus coloca uma nuvem para proteger do sol. Havia 2 nuvens em Israel no deserto, uma nuvem de proteção de dia e uma nuvem de direção de noite. De dia Deus protegia e de noite Deus dirigia. Essas 2 nuvens estão aqui nessa. Uma que nos protege e a outra que nos dirige. Você se lembra daquela hora que aí Deus, quando colocou a nuvem, deu lei, que Deus gosta muito de leis, principalmente leis morais. Leis cerimoniais, ele faz questão que seja abolida, mas leis morais ele segura. Ele deu uma lei em Israel, disse: olha, não ande na frente da nuvem nem atrás, ande debaixo. Sabe quem ia na frente da nuvem? O anjo do Senhor. Sabe quem era aquele anjo? Jesus, que você está dando glória a ele. Esse anjo do Velho Testamento não é anjo criatura, é anjo criador. Calma para aprender isso aí, calma para não fazer confusão. Anjos, criatura, é escrito com letras minúsculas e gramaticalmente a Bíblia está certa. Anjo criador é escrito com letras maiúsculas, chamado anjo do Senhor ou anjo da minha face. É aquele que esteve com Abraão. Você lembra em Gênesis 18? Quantos anjos apareceram a Abraão naquele momento? 3. Quantos foram para Sodoma? 2. Ficou 1. Aquele que ficou. Abraão ofereceu a ele uma novilha. Ele subia e descia da fumaça. Anjo não come. Essa linguagem de antropomorfismo, linguagem de aparências. O anjo recebeu o sacrifício de Abraão. Ele deixou Abraão e encontrou com quem? Com Jacó. Oculta a noite toda, com vigília. Quando terminava a noite, o dia estava chegando, o anjo disse: terminou o culto. Aí Jacó disse: o senhor está tão bom, para mim não. Eu só te solto depois que tu me abençoas. As escrituras nos afirmam que Deus tocou no nervo da juntura da coxa, quer dizer, nas imediações do tendão de Aquiles. Jacó saiu manquejando. É melhor um manco abençoado que o seu manco com quarto maldição. Só mais um manco que torna uma coisa que dentro. Isso é uma análise racional, inteligente. E aí o anjo olhou para ele e disse: teu nome não é mais Jacó, mas Israel. Por que eu sou Israel? Porque como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. Depois ele encontra-se agora com Josué. Josué era bem valente, né? Quando viu o anjo, dizendo: você é contra nós ou é por nós? Não tem uma coisa nem outra, tem medo de você não. Eu
que Josué encontrou como manual pai de Sansão. Quando o manual viu o Senhor, disse: agora eu sei, homem vê Deus e não morre. Aí eu parou e disse: what's your name? Em inglês da Paraíba, você nem entendeu. Como é o seu nome? O anjo disse: que queres tu saber o meu nome? Visto que o meu nome é maravilhoso. Só que o maravilhoso ali, em Juízes, está com letras minúsculas. E maravilhoso em Isaías está com letras maiúsculas. Ali em Juízes é o adjetivo qualificativo, uma missão específica. Em Isaías já é a revelação. Não entendeu? Explico. Em Isaías o verbo está empregado no presente do indicativo. Diz assim: um menino vos nasceu. É aí que os homens pseudos entendidos não entendem a Bíblia. Porque a Bíblia não se entende por aqui, a Bíblia se entende por aqui. Por aqui é regra de 3 simples e composta. Por aqui é teorema de Pitágoras e de Pitô. Por aqui é produto das hipotenusas. Bíblia é o livro da alma, é o livro de Deus. Um menino vos nasceu e um filho se nos deu. Faltavam 700 anos para Jesus nascer. Já nasceu. Nasceu. Porque o Deus de Isaías é o nosso Deus. E o nosso Deus não conta tempo. O nosso Deus não está sujeito às leis da física. Aleluia. Nosso Deus não ocupa tempo e nem espaço. Peremptoriamente, quem é Deus? Deus não é um espírito, como querem alguns. Deus é espírito com personalidade. Deus é um ser imutável, incriado, autoexistente. Deus existe por si mesmo, independente da racionalidade humana. Se você crê nele, ele é Deus. Se não crê nele, ele é Deus. Se der glória a ele, ele é Deus. Se não der glória a ele, ele é Deus. Ele não pede ajuda a ninguém, ele é. Ainda hoje os judeus ortodoxos, eles não conjugam o verbo ser e o verbo estar no presente do indicativo. Judeus ortodoxos não dizem: eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Judeus ortodoxos então não sou, Yahvé é. Eu não posso, Yahvé pode. Eu não tenho, Yahvé tem. Eu não sei, Yahvé sabe. Baseado naquela expressão lá no deserto, quando eu disse: Moisés, vai a Faraó e diz-lhes que deixe o povo sair do Egito para que eles sirvam. Moisés disse: Senhor, quem sou eu? Deus disse: eu sou. Esse atributo Jesus usou antes que Abraão existisse. Eu sou. Eu sou aquele que fala contigo. Essas atribuições são divinas. Então Israel viu todos esses milagres gloriosos. Uma rocha brotar água. Vocês acham? Uma rocha esculpir diariamente 41 milhões 580 mil litros de água dia. Vamos repetir? 1.500 toneladas de alimento. 41 milhões 580 mil litros de água dia. Aos auspícios do toque de um cajado, uma rocha sangra e brota uma fonte de água. Deus traz à existência o inexistente, explica o inexplicável e transforma o ordinário em extraordinário. Por isso está escrito: operando Deus
mania salutar de Deus, Israel, povo de Deus. Isso é apenas a introdução, viu? O negócio vai pegar de amanhã em diante. Isso é a introduçãozinha. Estou trazendo Israel para dentro do contexto de escatologia. E se você olhar friamente, Israel é o relógio do arrebatamento. Então, estou trazendo ela para cá, para o lugar dela. Eles tinham tudo isso: nuvem, maná. Eles estão no exegese, lendo o exegese a respeito do maná. O escritor diz assim: quando Israel colocava o maná na boca, disse o escritor, o maná refletia no seu psique o gosto que eles pensassem. E tal. Deixo com vocês aí. Ou fora. Para Deus todas as coisas são possíveis. Deus não tem limite na sua operação. Poderia, por que não? Se eu estivesse lá, eu ia pensar em puxada de bola. Tendo maná, tendo nuvem, tendo água fria, a Bíblia diz que Israel murmurou. Quem aqui já murmurou alguma vez? Levante as duas mãos. Oh, Jesus pegou a gente tudinho. Sabe por que isso? Sabe por que é que nós murmuramos? Sabe por que nós murmuramos? Posso dizer? Porque a nossa salvação está incompleta. Minha gente, não desanime não. Nós fomos salvos. Escute, deixa eu separar para você me ouvir. Nós fomos salvos da pena do pecado e estamos salvos do poder do pecado com a eficiência do sangue de Cristo. Mas ainda seremos salvos do corpo do pecado. E aí está a grande luta. Se você dividir Romanos em 5 departamentos, você vê a beleza que é Romanos. Romanos é chamado de catedral das doutrinas cristãs. Capítulo 1, 2 e 3 de Romanos: salvação e sua condenação. Capítulo 4, 5: salvação e sua justificação. 6, 7 e 8: salvação e sua santificação. 9, 10 e 11: Israel do passado, presente e futuro. 12 a 16: trabalhos e sua glorificação. Quer dizer, Paulo ia numa carreira desenfreada, um propósito maravilhoso. Quando chega no capítulo 7 de Romanos, ele pisa no freio e dá puxa de mão. Oh! E dá um grito: miserável homem que sou. Aquilo que eu não quero fazer, faço. Quando quero fazer o bem, não consigo, porque o mal já está em mim. Então eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, faço. Quando eu quero acertar, eu erro. Quando eu não quero ferir, eu firo. Quando eu não quero entristecer alguém, eu entristeço. Por que isso? O Espírito Santo lembrou ele. O corpo do pecado ainda habita em ti. Aí ele faz uma exclamação: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? O Espírito Santo colocou ele das garrafas. Mas graças a Deus que nos dará a vitória por Cristo Jesus.
todos esses privilégios era para Israel. Todos esses. Atravessar o Mar Vermelho. 3 bilhões de pessoas. Se eles fizessem uma fila indiana, um atrás do outro, atravessar o Mar Vermelho, perdido, levariam 35 dias e 35 noites para atravessar o mar, para não pegar eles. Mas o teu Deus tem estratégia de guerra. Deus é chamado de general dos exércitos. Deus tem 4 exércitos. 4. A natureza, os anjos, a igreja e Israel. Nabucodonosor é rei de reis. Jesus é rei dos reis. É diferente a matemática. E para Deus abrir o Mar Vermelho, Deus podia usar o instrumento que estava na mão de Moisés, que ele delegou a ele uma autoridade. Mas ele não quis usar. Ele podia também usar a sua própria palavra, sua voz, mas não usou. Sabe o que Deus usou? Usou o seu nariz para soprar. Só isso. O mar se abriu. Não entenderam? Você está ali. Êxodo 15, verso 8, segundo Samuel 22, 16, diz as mesmas coisas. E com o sopro do vento das suas narinas, amontoaram as águas como um montão. Agora você está crendo, né? Os abismos guardaram no coração do mar, e Miriam cantou: só Jeová é Deus. Mas diz os historiadores, tanto Heródoto, Cesareia, Eusébio de Cesareia como Heródoto, que Deus rasgou naquele dia o Mar Vermelho em 4,8 km de diâmetro para o povo atravessar numa noite. Deus conhece muito de estratégias de guerra. Aleluia. Por isso que a sua igreja, em todos os períodos da história, ela nunca perdeu a sua motivação. Nem na arena, nem no calabouço, nem na noite de São Bartolomeu na França, nem na Praça Vermelha em 49 em Pequim. Todos os pastores foram mortos. É o país que tem o maior número de viúvas, é a China. Mao Tse-tung mandou matar todos os pastores. Mas vai na China e você vê uma igreja poderosa, glorificando o nome de Jesus. Você acha que a África vive uma miséria absoluta? Eu estive na África, na cidade de Laos, na Nigéria. Eu vi crente lá que aqui não tem. Pode procurar no Brasil, você não encontra. Marca da vida não tem, não. Só ali tem. Você sabe o que é o crente ficar 12 horas no culto? Meu irmãozinho, 4 horas de joelho, 4 horas de adoração e 4 horas de mensagem. Num culto se entrega 20, 25 mil pessoas, 20, 30 batizados com o Espírito Santo num culto. Assembleia de Deus lá na Nigéria, Igreja do Redentor, Igreja Pentecostal. O pastor tem quase 2 metros de altura e 3 calos, um na testa grande e 2 no joelho de orar com a cara no chão. Aí o repórter disse que o avivamento vem dos Estados Unidos. Eles perderam a oportunidade, agora está com a gente, está com a África. Aí vai mandar esse fogo para o mundo todo. Então, nós estamos vivendo os dias
comigo, a figueira é Israel. E ela já brotou. Já brotou. Eu vou ler uma escritura aqui. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Para quem não entende, fica a mesma coisa. É 6 por meia dúzia. Para quem entende isso aqui, é uma das maiores profecias. Estou falando de Isaías 60, verso 8. Isso aqui é a primeira leva de judeus que veio da Turquia, comandada pelo general chamado Alevi. Eles veem agora do sionismo, voltando para a sua pátria, Jerusalém. Aqui é o brote da figueira. E eles vêm de avião. Olha a linguagem da Bíblia. Quem são estes que vêm como pombas, olhando pela janela? Avião. Olha o avião. A linguagem da Bíblia. A Bíblia tem o rádio que você usa, está na Bíblia. A rádio trabalha no campo magnético. Jó disse: eio ali, eio aqui, eio ali, eio aqui, eio ali, eio aqui. Campo magnético. O telefone que você usa está na Bíblia. O sacerdote tinha uma pedra de ônix, Urim Tumim. Por um ele falava, por outro ele ouvia a voz de Deus. Aleluia. O carro que você usa está na Bíblia. Não só conhecia cáfilas, camelos, batizou sobre carro. Quem são estes que vêm com tochas, chocando-se nas praças, nos cantos dos muros, automóvel. Todo o campo científico está aqui como sinal dos fins dos tempos. Tudo nos mostra que esta é a última leva de homens e mulheres salvos na terra. Outra escritura, para não ficar só na teoria. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Sião esteve de pá, já deu à luz aos seus filhos. Israel já é nação. A harpa que estava no salgueiro não está mais. Se você pegar um avião e for quando chegar no aeroporto David Ben Gurion, em Tel Aviv, você ouve essa sinfonia. Oh, de Valei, Benima, o vestiu de Em português, as nossas esperanças ainda não terminaram, e no ano de 2000 está em nossa terra Jerusalém. Enquanto arder no peito da alma
estão em ti, Sião. Eu tenho 1 minuto só. Eu sou militar, sou muito rígido em termos de horário. Muitos de vocês que estão aqui neste lindo santuário, muitos de vocês não haverão de provar a morte física. Eu estou dizendo que muitos de nós não entraremos no caixão para sermos sepultados, mas seremos transformados e arrebatados ao encontro de Jesus nos céus. Deus a todos abençoe. Até amanhã. Oremos. Tudo nos mostra que Cristo já voltará. Já vestindo o mar se revolta. Jesus voltará. Levanta as duas mãos. Breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. Sua vida é certa, breve Jesus voltará para recebê-los. Estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Senhor meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por esta introdução escatológica desta noite, por essa escola bíblica tão tradicional da Assembleia de Deus em Chapecó. Obrigado por esse privilégio de estarmos nesta noite, Senhor, estudando a Tua Palavra e meditando nos Teus propósitos e Teus decretos. Recebe a nossa gratidão com cheiro suave às Tuas narinas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um abraço do seu irmão e diga: a vitória é nossa pelo sangue